todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML e CSS. Bem, nessa aula nós vamos falar sobre fontes e cores, gente. Fontes e cores, eles são elementos fundamentais no quê? No design da nossa página web. Então ele vai ajudar a gente a poder definir o que é a identidade visual, melhorando o que é a legibilidade e criar o que é uma hierarquia de conteúdo. Então vamos explorar, né, como a gente pode trabalhar tanto com fonte quanto com cores em HTML. Bem, eu já criei aqui uma pasta chamada Fontes e Cores dentro da nossa pasta Aula CSS e dentro da pasta Fontes e Cores eu criei aqui o nosso arquivo index.html, tá bom? Bem, eu já fiz aqui um comentário aqui dentro do nosso arquivo index.html para a gente poder ver algumas propriedades que nós vamos estar trabalhando hoje, tá bom? Então, para a gente poder criar uma estrutura de comentário em HTML, gente, é dessa forma aqui, tá bom? Bem, dito isso, o que eu vou fazer? Eu vou dentro da nossa pasta, tá bom? A gente vê aqui, nós temos todas as nossas aulas, nós temos aqui uma pasta chamada Aula CSS, que nós temos aqui as nossas aulas de CSS, e nós temos aqui a nossa pasta de fontes e cores, que é a aula de hoje. Nós temos aqui nosso arquivo index, e eu vou abrir ele aqui no nosso navegador, tá? Bem, não temos nada aqui, porque nem a estrutura básica da nossa página a gente ainda trouxe, tá? Bem, a primeira coisa que eu quero fazer é passar por algumas propriedades de fontes aqui, tá? Pra gente ver como é que a gente trabalha com essas fontes, com esses textos, tá bom? Nós temos, gente, o font family, que a gente vai estar definindo o quê? A família da fonte. Nós vamos trabalhar também com o quê? Com font size, que a gente vai definir o quê? O tamanho da fonte. A gente vai trabalhar também com font range, que a gente vai definir o quê? A espessura da fonte. Então, a gente vai ter alguns valores que a gente pode estar atribuindo para ele, por exemplo, como normal, como negrito, deixar ele mais forte, tá? Deixar ele mais suave. A gente vai ter os valores numéricos que a gente vai estar trabalhando. A gente pode atribuir o valor 100, o valor 400, 700, por fim, tá? Nós temos também aqui o font style, que a gente vai definir o que é o estilo da fonte. Então, a gente pode estar aplicando um estilo normal, um style, deixar ele itálico, utilizar o oblique, tá? Então, enfim. Também temos o align range, tá? Que a gente vai definir a altura da linha. Temos o text align, tá? Que é definir o alinhamento do texto. Então, acho que esse aqui vocês estão bem lembrados dele, né? Que a gente vira e mexe está utilizando ele. Então, a gente pode deixar ele à esquerda, à direita, ao centro, né? O justify. Também temos o teste decorate, tá? Então, a gente vai estar definindo as decorações do texto. A gente pode estar removendo, tá? Então, utilizando o none, caso você tenha algum elemento na sua página que ele tenha algum decorate, né, texto decorado, você pode estar retirando, pode estar atribuindo, e nós temos essas três aqui para estar atribuindo, e iremos ver eles, tá? Bem, primeiro ver a parte de fontes, tá? A parte de texto, depois a gente vem para cores, tá bom? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui Shift, ponto de afirmação, e eu vou trazer a estrutura básica de uma página web. Quem assistiu a primeira aula de estrutura básica de página web, viu que a gente passou por cada elemento, por cada linha, tá bom? Então, a gente falou sobre cada tag. E também a gente falou o que vai no cabeçalho, né, na cabeça da estrutura da página web, e o que vai no corpo de uma página web. Também a gente deu dica de algumas extensões que eu acho válido a gente ter para facilitar o nosso dia a dia. Por exemplo, como apertar o Shift, ponto de afirmação, e ele trazer a estrutura básica de uma página web. Bom, bem, o que eu vou fazer? Dito isso, eu vou só modificar aqui para PTBR e o título para fontes e cores, tá? Para quem assistiu a aula de estrutura básica ou saiba, né, sobre a estrutura básica da página web, sabe que o que eu estou fazendo nessa linha aqui, eu estou definindo que o documento é HTML5 e o idioma é português do Brasil. Nessa linha aqui, eu simplesmente modifiquei o título. Então, eu estou definindo o título que vai aparecer o quê? Na aba do meu navegador. Então, agora, salvando, carregando, eu tenho aqui o título, fontes e cores, e eu não tenho nada no corpo da minha página, porque eu não tenho nada aqui no corpo da estrutura da minha página web, tá? Bem, dito isso, eu vou criar aqui dois elementos, tá bom? Que a gente vai estar trabalhando para a gente poder estar estilizando e utilizando tanto fonte quanto cores. No momento, só fontes, depois a gente vai passar para cores, tá? Então, vou criar aqui um cabeçalho, o H1, e vou utilizar aqui título principal. Vou dar um nome para o meu H1, tá? Então, ele vai ter aqui, tá? Esse texto aqui, título principal. No parágrafo, eu vou colocar aqui, este é um parágrafo,
de exemplo com fontes personalizadas. E é o suficiente, gente, para a gente poder estar trabalhando na aula, tá? Bem, a gente vai utilizar CSS para poder estar estilizando. Por quê? Porque essas propriedades aqui, gente, são propriedades CSS, tá? Então a gente precisa estar utilizando o CSS. E existe, até o momento a gente viu duas formas de aplicar o CSS na nossa página web, que é como utilizando o Align CSS, que é aplicar os elementos CSS dentro dos seus próprios elementos HTML. Então, nós teríamos o atributo style e poderíamos estar estilizando, né, esse elemento H1. Bem, isso a gente estaria utilizando o Align CSS. A forma que a gente viu é o internal CSS, que é o que? Chamar a tag style dentro do cabeçalho do nosso documento HTML. Então, aqui a gente vai estar fazendo a estilização dele, tá? Bem, a primeira coisa que eu quero estilizar é o corpo da minha página web. Quem é o corpo da minha página web? É o body, tá? Bem, eu posso, então, estar utilizando aqui o que é um seletor de tag, tá? Então, o corpo da minha página, eu quero dizer para ele o que eu quero colocar. Vamos lá, eu quero definir a família da fonte, tá? Então, eu vou vir aqui. Eu vou dizer que o fonte family, tá? O que eu estou fazendo? Eu quero definir uma fonte padrão para o corpo da minha página web. Então, todos os meus elementos da minha página vai ter essa fonte aqui, né? Caso eu não atribua, né, para algum elemento da fonte. Então, todas elas vão ter essa fonte aqui. E eu vou colocar essa primeira aqui, tá? Então, essa aqui vai ser a fonte para os meus textos dentro da minha página web. Bora ver? Então, veja só, foi aplicado para todos os elementos, tá? Bem, eu quero também agora ver a parte de fonte size, que é que definir o quê? O tamanho do texto, tá? Então, o tamanho da minha fonte vai ser o quê? Fonte size. Se eu colocar aqui 50 pixels, todo mundo vai ter o quê? 50 pixels. Mas eu quero, né? Vou colocar esse exagero aqui, vou colocar 16 pixels. Então, agora todo mundo tem 16 pixels. Eu quero também dar um espaçamento entre linhas. E eu tenho esse carinha aqui, ó, o Align Weight, que ele vai definir o que é a altura da linha. Então, eu vou colocar ele aqui, Align, que eu vou estar dizendo para ele que vai ser tipo 1.6, tá? Então, esse aqui é o espaçamento entre as linhas. E pode ver que agora temos aqui o espaçamento entre as linhas. Bem, o meu corpo tá bom. Agora eu quero mexer no meu H1. Então, eu vou utilizar o seletor também de tag. Então, vamos utilizar aqui o H1. Bem, vou vir aqui. E aqui, gente, olha, eu estou utilizando aqui o fontes do Google, tá? Então, você pesquisar fontes Google, entra, tá? Vou até pesquisar aqui com vocês, porque, né? Fontes Google. Primeiro aqui, ó, gente. Entra nele. Vou fechar o outro, né? Já que eu já abri esse aqui. Vou crescer aqui para a gente poder ter uma visão melhor. Eu vou vir aqui, tem vários, gente, várias fontes. Eu vou escolher aqui uma aqui, deixa eu ver qual que eu quero. Vou tirar esse aqui, o Pops, tá? Então, vou clicar nele, vou clicar aqui em Get. Vou clicar aqui no Get de novo. Vou vir aqui e eu vou escolher o que eu quero, tá? Eu quero 300 e a médio 500. Somente isso, tá, gente? Os outros tá tudo desligado. Só quero esses dois aí. Você escolhe o que você quiser, tá? E aqui no web, link, tá? Eu vou utilizar você vai pegar esse último aqui, ó, tá? Onde tem aqui a família Pops, tá? Copia. Voltamos para cá. E aí, onde eu vou colocar isso? Quem assistiu a primeira aula de estrutura básica de uma página web, sabe que você vai colocar isso aqui, tá? Por que você vai colocar isso aqui? Quem assistiu sabe, quem não assistiu tem que assistir. Gente, não tem como. É muito importante. Saber a estrutura básica de uma página web é importante. É muito importante, tá? Então, você vai colocar ele aqui. Agora, eu posso chamar ele do meu estilo. Então, eu vou dizer que o font family do meu H1, tá? Então, todos os meus HU dentro da minha página web, o font family dele vai ser o quê? O nome da minha família aqui da minha fonte que eu peguei lá do Google, que é o quê? O Poppins, tá? Caso ele não reconheça, né? Caso o navegador ele não reconheça, então ele utilize o sans serif, tá?
Então, mas eu tô o quê? Utilizando o quê? Fonte personalizada importada Google Fontes. É isso que eu tô fazendo. Agora, se eu olhar, eu vou ver que o meu H1 ele vai mudar. E veja só, ele está utilizando, ele aplicou. Bem, o que que eu vou fazer? Vou mudar também o tamanho da fonte size aqui, tá? Do meu H1. Eu poderia colocar aqui 50 pixels, tá? Mas eu acho que eu não vou colocar muito grande, né? Vamos colocar aqui 24 pixels. Então, também, gente, eu modifico assim para a gente poder estar treinando, tá? Então, a gente já viu o que é o fonte fêmea, o que é o fonte size. Bora lá. O que mais a gente pode fazer? Já trabalhamos, já trabalhamos. Olha, vamos definir a espessura da fonte. Então, vamos deixar aqui qual vai ser a espessura da nossa fonte. Bora lá. Fonte range. Eu posso deixar. Negrito ele já tá, né, gente? Negrito ele já tá, porque os cabeçalhos, eles são em negrito, né? Mas eu posso deixar ele suave, tá? Posso deixar ele forte, bem forte. Eu posso deixar ele normal. Então, a gente pode ver aqui, ó, que são o quê? São essas quatro formas aqui que nós temos. Então, e a gente também pode aplicar valores, tá, gente? Eu posso aplicar aqui valores também. Vou colocar aqui 400, tá? Posso colocar aqui 100. Posso colocar 50. Tá? Posso colocar aqui 700. Quanto maior o valor, mais forte vai ficando, tá, gente? E por aí vai. Bem, vou deixar aqui negrito mesmo, que já é o padrão dele, tá? O que mais que a gente pode fazer? Bora lá, vamos ver o que falta a gente ver aqui. Vamos utilizar aqui o text align, tá? Vamos definir o alinhamento do texto. Eu quero deixar ele centralizado, mas vamos ver todas as formas que tem como fazer, né? Então, a gente pode deixar ele à direita, à esquerda. A gente pode deixar centralizado, que é o que eu quero fazer. Mas a gente viu também que temos o justis lá, né? O justis. Que vai ficar aqui tudo certinho, bonitinho. Bem, vamos utilizar o certo. Bem, o que mais podemos fazer? Vamos levar para o parágrafo, né? Não vai sobrar nada para o parágrafo. Bora lá? O que que falta? Já vimos o fonte family, já vimos o fonte size, já definimos a espessura da fonte, falta o fonte style, já definimos a altura da linha, já trabalhamos com o alinhamento de texto, falta o text decoration também, tá? Vamos utilizar o fonte style, tá? Aqui temos três formas e vamos aplicar eles aqui. Então, no parágrafo, fonte style, né? Eu posso deixar ele itálico, eu posso deixar ele normal, do jeito que ele estava. E o tá? Então, veja só que mudou. Vamos deixar itálico. Prontinho. O que eu vou fazer também? Tem o text decoration, tá? Então, a gente pode decorar o nosso texto, né? Então, eu posso colocar aqui underline. Vai ficar uma listinha aqui embaixo. Posso utilizar, e agora vamos lá ver, né? O que a gente tem? Tem o offline, que é deixar a linha em cima. Offline. Então, veja que a linha foi para cima. Pode deixar também o texto riscado, que é esse. Cadê aqui? Align Tron. Vamos utilizá-lo. E podemos remover o decorator, que é só utilizar um nome, tá? Então, ele tira. Bem, vamos deixar aqui o underline. Bem, agora vamos ver aqui as propriedades de cores, tá? Então, cores a gente pode utilizar a propriedade color e atribuir o que? O nome de cores. Então, a gente pode atribuir, tipo red, black, blue, enfim, tá? Temos também a propriedade color utilizando hexadecimal. Então, a gente vai utilizar o jogo da velha, tá? E 6 dígitos. O RGB, tá? Que a gente vai utilizar
passando aqui os números, tá? Então, os valores vermelhos, verde e azul. A gente tem o RGB com o quê? Com o canal alfa, que é para dar uma transparência, tá? Então, veja só que repete aqui os valores do número das cores, só que você pode dar aqui, dizer qual é a transparência, tá? Em porcentagem. Então, 0,1, 10%, 0,3, 30%, 0,5, 50%, tá? E aí por aí vai. Também temos essas duas formas aqui que não é muito utilizado, né? Mas vai que a gente precise, ou que algum trabalho, algum projeto que você pegue, alguém esteja utilizando, você tem que saber o que está sendo feito, né? Aqui está sendo usado valores de matriz, tá? Então, aqui usamos valores de matriz, saturação, e aqui é a luminosidade, tá bom? Então, aqui 0, 100% de saturação e 50% de luminosidade. E aqui é a mesma coisa, só que a gente está atribuindo o Azinho aqui de alfa. Então, a gente pode também passar uma transparência, que nesse caso aqui vai ser de 50%. Bem, para que a gente possa entender mesmo, vamos colocar na prática. Então, eu vou vir aqui no corpo da minha página, tá? E eu vou agora estilizar. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, eu vou utilizar color. E eu vi que eu posso usar o quê? Hexadecimal. Então, eu vou colocar aqui, jogo da velha, eu vou colocar 333 e eu vou ter o quê? Uma cor cinza escuro. Então, o corpo da minha página, o corpo da minha página, não, o texto, né, que é colo, então é pro texto. O texto dos elementos da minha página vai ter o quê? Uma cor cinza escuro, tá? Então, a gente pode ver que tá tudo cinza escuro. Eu vou dizer que a cor de fundo, background color, tá? Vai ser também uma cor hexadecimal, então eu vou colocar F4, 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 tá? E eu vou dizer que é o quê? Um tom de cinza claro. Então, a cor de fundo da minha página web tá uma cor de cinza claro. E o texto, os elementos da minha página web, o texto vai ter o quê? Cor cinza escuro. Na H1, eu vou querer mudar a cor do texto. Então, eu vou vir aqui e vou dizer que o color, e aí eu posso utilizar a primeira coisa que a gente viu aqui, que é passar o quê? Nomes de cores. Então, eu vou vir aqui e vou dizer que vai ser blue, tá? Azul. Bem, eu posso também colocar uma cor de fundo. Então, eu venho aqui e vou colocar o que eu prego, que é o color. E aí, vamos utilizar o RGB, tá? E aí, vamos fazer assim, gente, ó. Como o RGB e o RGBA é igual, né? Só muda que a gente ganha a transparência. Então, vamos fazer com RGBA, tá? Se você não quiser transparência, você vai tirar o Azinho, porque vem a transparência. Se você quiser com transparência, você coloca o A, tá? Então, eu vou colocar aqui que a cor vai ser 72, 87, 104. Isso aqui é a cor. Então, se eu olhar aqui, eu vejo que eu tenho tipo um cinza, tá? E agora eu quero colocar aqui uma transparência. Eu vou primeiro fechar assim, vamos rodar aqui. A gente vê que tá, né, sendo atribuída essa cor cinza. Só que eu quero uma transparência. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 0,1. Quer dizer que é 10% de transparência. E agora vê que foi aplicado os 10% de transparência, tá? Se eu colocar aqui 0,9, é 90% de transparência, tá? Então, só para vocês verem como é que funciona. Bora para o parágrafo, tá? E, embora não seja muito utilizado, mas eu vou utilizar só para a gente poder ver, tá? Vou colocar color. Vou copiar aqui logo para facilitar. E aí, gente, deixa eu também pegar aqui, porque eu não lembro. Então, a gente vai ter a matriz, a saturação e a iluminação. Então, bora lá. Eu vou querer deixar a cor vermelha mesmo. Então, eu vou colocar aqui 255. Eu vou dizer que... Não, vou mudar. Vou colocar aqui... Vou colocar um verde. Vou mudar a cor do parágrafo aqui para verde. Vou colocar 120. 120. Vai deixar uma cor verde. Vou deixar 100% de saturação, mas vamos diminuir essa iluminação aqui. Vamos deixar só 25%. Vai ficar um verdão, né? Pronto. Então, vejo que já mudou para verde. Eu vou querer colocar também uma borda. Então, eu vou vir aqui, borda. Eita, faltou aqui um ponto e vírgula. Pronto. Vou colocar aqui uma borda. Vou colocar de 2 pixels. Ele vai ser solid, o tipo, tá? Então, a largura de 2 pixels. O tipo é solid. E a cor eu vou colocar como RGBA, tá?
Vou colocar 255,00, isso aqui vai ser uma cor vermelha, e eu vou dizer que a transparência vai ser de 50%. E aí, para dar um espaçamento lá dentro, vou colocar um pad de 10 pixels. Aí ele vai dar um espaçamento em cima e embaixo, dos lados de 10 pixels. Eu acho, gente, né, que deu para entender como é que funcionam as propriedades, tanto para os textos quanto para aplicar cores, tá bom? E é muito importante, gente. Essa aula não se engane, ela é importante, tá? Como eu falei, você vai poder, né, estar pegando seus elementos e atribuindo fontes e cores, né, para esses elementos no design de uma página web. Então, a gente vai poder definir, né, a identidade visual, a gente vai poder melhorar a legibilidade, vai poder criar uma hierarquia de conteúdo e isso melhora muito, né, a visualização da nossa página, tá bom? Então é muito importante a gente entender, saber quais são as propriedades de fontes que nós temos no CSS, e quais são as propriedades, né, de colo, né, utilizando o colo, né? Então nós temos a propriedade de colo, mas quais são os valores que nós podemos estar atribuindo, né? Então, tanto o nome de uma cor, red, blue, enfim, tá? Como o hexadecimal, uma RGB utilizando o alfa, um HSL com o alfa, tá? Enfim. Então, muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!